Hoje nós iniciamos essa série tão especial, O Amor Venceu. A nossa intenção aqui é nos prepararmos juntos, não só para mais um Natal, mas para o Natal. Depois de um ano cheio de desafios, dificuldades, também de bênçãos, é importante nós começarmos a desacelerar um pouco e refletir naquilo que o nascimento de Cristo tem a nos ensinar. A época do Natal é geralmente uma época de correria, de estresse. Quanto mais nós nos aproximamos do final do ano, no trabalho parece que nós estamos ainda mais cansados, fatigados. Na família é hora de sair para comprar presentes, organizar os almoços, os jantares. Na igreja, a correria dos ensaios, o encerramento das reuniões. Mas para nós cristãos, o Natal é mais do que um feriado. É mais do que um período de correria, de viagens, de encontros. É a celebração do nascimento do nosso Salvador, da pessoa que trouxe sentido à nossa vida, satisfação à nossa existência. Mas por causa desse nosso frenesi que nós nos envolvemos nessa época, muitas vezes nós não conseguimos nos atentar para isso. E é por isso que ao longo dos séculos, a igreja cristã em todo o mundo reserva os 4 domingos anteriores ao Natal para refletir sobre a primeira vinda de Jesus. Então, como o pastor José Roberto nos informou no início do culto, hoje nós estamos no 2º domingo do Advento. É importante nós separarmos essa época para pensar no Natal e suas implicações. É importante relembrarmos que, mesmo indo contra toda a lógica do mundo, o amor venceu. É importante nós enchermos o nosso coração de expectativa para essa data, porque ela nos aponta não só algo que aconteceu 2021 anos atrás, mas também enche o nosso coração de expectativa positiva, porque assim como Deus cumpriu as suas promessas há 2021 anos, Ele cumprirá as que dizem respeito à volta de Cristo e à restauração de todas as coisas, à harmonia das nossas vidas. Natal, então, meus irmãos, diz respeito à grande expectativa, mas expectativa positiva. Por que eu friso isso? Porque como bons brasileiros do século 21, nós estamos acostumados a dizer que a expectativa é a mãe da frustração. Crie porcos, crie galinhas, crie cachorro, gato, mas não crie expectativas. Quem é que nunca viveu essas frases na prática, não é mesmo? Mas o Natal diz respeito a uma expectativa que não foi frustrada. Jesus nasceu, o amor venceu, Deus nos amou e de fato enviou o seu Filho como Ele havia prometido. E talvez seja por isso que, mesmo diante de tantas decepções que nós passamos ano após ano, nós insistimos em comemorar o Natal. Porque ele alimenta em nós a certeza de que nem toda expectativa termina em frustração. Nem toda esperança termina em desapontamento. Pelo contrário, a expectativa cristã, a esperança cristã excede toda expectativa, porque, como nós também estamos acostumados a falar aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, vamos juntos alimentar a nossa expectativa? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler alguns poucos versos desse capítulo. Lucas, capítulo 1,
versículo 5 até o versículo 17. Lembre-se de que o Evangelho de Lucas foi um livro escrito sobre o nascimento e a vida de Jesus em ordem cronológica. Ele foi pensado para ser um livro, para contar uma história verdadeira. Mas justamente porque nos conta uma história, ele tem características literárias. Há várias referências aqui, ligando uma história na outra, um texto no outro. Também ligando os episódios narrados aqui com outros episódios da Bíblia. E nós vamos ver alguns deles hoje. Lucas, capítulo 1, versos 5 a 17, o anúncio do nascimento de João Batista. Que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Amém? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo Zacarias diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Nós vamos até aí. Lucas inicia o seu evangelho com aquelas que nós chamamos de as narrativas da infância. Os episódios que ocorrem antes de Jesus começar o seu ministério. Nós temos aqui nos 2 primeiros capítulos desse evangelho, a história do que houve imediatamente antes de Jesus nascer, quando Jesus nasceu e até os seus 12 anos, o episódio que nós refletimos na semana passada com o pastor Marcelo. E essa narrativa da infância, meus irmãos, foi muito bem pensada e estruturada por Lucas. Nós temos aqui 6 episódios muito parecidos entre si, interrelacionados e focados em 2 personagens, João Batista e Jesus. Então nós temos para cada um deles uma anunciação feita por anjos, o nascimento deles, a circuncisão de cada um, 2 cenas cujo ambiente central é o templo de Jerusalém também. Então, vejam, nós lemos aqui já no início do primeiro capítulo, uma cena que se passa no templo, com o anúncio do nascimento de João Batista. Se você olhar no 2º capítulo, na semana passada nós vimos isso, nós temos Jesus adolescente no templo, também lá com os mestres e com os seus pais. O 1º capítulo também inicia com o anúncio de uma nova família, a estrutura da família de João Batista. O 2º capítulo termina com a estrutura da família de Jesus e o seu crescimento. Além disso, existem várias palavras-chave, dentre elas, uma que eu quero chamar a atenção aqui é a palavra alegria, que aparece mais de 10 vezes nesses 2 primeiros capítulos. Há também a participação dos anjos, a frase não tema também ocupa um papel muito especial nessas partes. E tudo isso para nos falar que há uma
unidade aqui. Isso é o que nós precisamos saber sobre o nascimento e a infância de Jesus. Vamos focar então no anúncio do nascimento de João Batista. Nós lemos que naquele tempo havia um casal de idosos. Zacarias, que era sacerdote, e Isabel, que era descendente de Arão, ou seja, vinha de uma linhagem sacerdotal também. E o versículo 6 nos diz que os dois eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos, tanto porque Isabel era estéril, quanto porque eles já tinham passado da idade também. Eles já eram idosos e naturalmente não conseguiriam mais ter filhos. Para tudo, que história no Antigo Testamento é parecida com essa? Um casal de idosos cuja esposa é estéril e que já não poderia mais ter filhos? Abraão e Sara, isso mesmo, durante vários anos Abraão e Sara receberam a promessa de que ainda na velhice gerariam um filho. E de igual forma aconteceu com Zacarias e Isabel. E a narrativa aqui, meus irmãos, é construída dessa maneira justamente para nos lembrar que, assim como aconteceu com Isaac lá no Antigo Testamento, aconteceria com João Batista, o precursor de Jesus, que foi milagrosamente gerado, que foi um privilégio concedido pelo Deus da aliança. Mas as expressões utilizadas por Lucas aqui também nos lembram de um outro personagem do Antigo Testamento. Veja bem, não ter filhos, na época em que a Bíblia foi escrita, era um grande infortúnio para um casal em idade avançada. E até mesmo percebido como um extremo sofrimento, um sinal de que Deus não foi favorável àquele casal. Era uma vergonha diante das pessoas. Ser estéril era normalmente considerado um sinal de reprovação, do juízo e da maldição de Deus sobre aquela família. Mais uma vez eu te pergunto, quem no Antigo Testamento era justo diante de Deus, vivia irrepreensivelmente em todos os caminhos e mandamentos do Senhor, mas mesmo assim foi alvo do grande sofrimento permitido por Deus? Alguém lembra? Jó. Exatamente. E Jó passou por isso à toa? Não. Deus permitiu que Jó fosse afligindo para mostrar a sua soberania e também para mostrar que há uma história maior sendo descortinada, sendo contada através da história da humanidade desde a criação até a consumação de todas as coisas. A história que começa lá na criação, passa pela queda no pecado, se desenvolve na redenção que Jesus Cristo veio trazer e culmina na restauração de todas as coisas. E Deus mostra que Jó não era o protagonista da sua história, mas fazia parte dessa história também. Lucas tem aqui nós chamamos isso de visão periférica das Escrituras. Lucas tem em mente e quer que você se lembre também de Jó para fazer essas correlações de como as situações aqui são tão parecidas. Porque Zacarias também faz parte de uma metanarrativa, de uma história maior sendo contada através da sua pequena e quase insignificante vida de sacerdote. E até mesmo o motivo da sua maior vergonha, o motivo do seu maior sofrimento, tinham um propósito maior. Foram cuidadosamente pensados e orquestrados para fazer parte da história maior e mais bonita, a história de Deus. E não pense que você está fora dessa. Não pense que você está aqui nessa manhã
por acaso. Não pense que a sua vida é desprovida de propósito, que você não tem importância, que Deus não liga para você, que tanto faz se você tivesse nascido ou não. Não pense que a sua família é só um fardo para você, que talvez você nem aguente mais. Não pense que talvez seria melhor nem sequer ter existido, a ter que passar por tudo o que você está passando. Não. A sua história é um pequeno capítulo na história maior que está sendo revelada por Deus. Stênio Márcios, um cantor e compositor presbiteriano, canta sobre isso de uma forma bem poética, comparando Deus a um tapeceiro e a nossa vida a um tapete. Nós não sabemos, nós não entendemos por que o tapeceiro usa aquela cor enquanto faz o tapete, por que ele está fazendo aquele tipo de nó, por que ele está mudando a direção, dando aquela volta, aquele desvio. Nós vemos no meio de cores alegres e vivas, algumas cores mais nubladas e tristes. Olhamos do avesso e não entendemos nada do que está acontecendo, mas quando se vê pelo lado certo, tudo se encaixa, tudo coopera para o nosso bem, e então percebemos a grande obra do tapeceiro. Aqueles que se batizaram hoje, que professaram a sua fé, aqueles que trouxeram seus filhos, apresentaram eles aqui, através do batismo infantil, reconheceram justamente isso. A nossa história e tudo o que nós passamos, os momentos alegres e tristes, os momentos celebrativos e os momentos de tragédia também, fazem parte de uma história maior, que Deus está descortinando, revelando capítulo por capítulo. E não é à toa que, assim como parece com a nossa vida, a história de Zacarias está cheia de aparentes acasos. Veja aí, como o texto utiliza inclusive da ironia para falar sobre isso. Olha só o verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte ou por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Veja como tudo aqui parece por acaso, mas nós já estamos alertados. Lembre-se de Jó, não foi por acaso. Para prestar serviço no templo, meus irmãos, os sacerdotes eram divididos em 24 grupos, e cada grupo servia por uma semana, cerca de 2 vezes por ano apenas. No sábado, eles acendiam o incenso, havia toda uma cerimônia para isso, só que eram muitos sacerdotes. Então, como eles faziam para decidir quem iria acender o incenso? Sorteavam, tiravam ali no palitinho e jogavam alguma coisa ali para saber quem iria lá. Era um sorteio. Alguns registros históricos nos mostram que a chance de um sacerdote ser sorteado, acender aquele incenso, era somente uma em toda a sua vida. Há inclusive alguns sacerdotes que nunca passariam por isso, morreriam sem ter essa oportunidade. E justamente naquele dia, quem é que foi sorteado? Zacarias. Coitado, sacerdote, idoso, sem filhos, provavelmente nem esperava mais que isso acontecesse, meus irmãos. Se na vida inteira nunca aconteceu, logo agora vai acontecer? Logo agora vai ser sorteado para acender aquele incenso? Mas não, nenhuma chance para ele. Já estava com todas as suas expectativas frustradas. Sabe aquela pessoa que nunca ganha nada em sorteio? Então, era Zacarias. Só participava para ajudar, para fazer um volume. Estava ele lá. Mas justamente naquele dia, quando Zacarias foi sorteado,
Ele entrou no templo para acender o incenso e quem é que ele vê? O que acontece? Aparece um anjo. Zacarias então já fica com o coração batendo forte. Puxa vida, nunca fui sorteado na minha vida inteira. Quando meus irmãos vêm acender o incenso, nada acontece, elas acendem tranquilamente e logo hoje me aparece esse anjo aqui. Aquilo que demoraria então 5 minutos, demorou muito mais. Tanto é que se você ler o versículo 21, vai dizer que a multidão lá fora ficou estranhando, porque Zacarias estava demorando a sair do templo. Mas como nós sabemos, não foi à toa. Um anjo apareceu a Zacarias anunciando o nascimento do seu filho João. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre esse texto, nota algo muito curioso aqui nesse momento. Porque numa visão meramente humana, parece que esse anjo chega atrasado na vida de Zacarias e Isabel. Porque eles já eram avançados em idade, Isabel ainda era estéril. E se a gente for comparar com o nascimento de Jesus, parece que o anjo chega adiantado na vida de Maria e de José. Porque Maria ainda estava prometida em casamento, era virgem, era muito jovem. Mas na perspectiva divina, tudo estava no tempo certo. O anjo informa então a Zacarias que ele e sua esposa teriam um filho. E que tanto Zacarias quanto muitas pessoas entre o povo deveriam se alegrar com o nascimento de João por 3 motivos. Primeiro, no verso 15, pela sua consagração. Ele seria uma pessoa cheia do Espírito Santo, usada por Deus em seu tempo. Segundo, no verso 16, porque através da sua mensagem, muitas pessoas seriam convertidas, voltariam os seus olhos para Deus, voltariam para o caminho do Senhor. E terceiro, no verso 17, porque João Batista cumpriria algumas profecias do Antigo Testamento. Uma delas, nós lemos no início do nosso culto. Malaquias anunciando que Deus enviaria o seu mensageiro, enviaria uma pessoa parecida com o profeta Elias, trazendo uma mensagem de arrependimento para o povo, de confissão de pecados e de mudança de vida. E também a profecia que tanto Malaquias quanto Isaías fizeram no Antigo Testamento, a de que alguém viria para preparar o caminho do Senhor, para preceder a chegada do Messias e para anunciar a sua chegada. Por isso, o verso 17 termina falando que João iria habilitar para o Senhor um povo preparado. E é para essa pequena expressão que eu quero chamar a sua atenção agora. João Batista viria para que o povo fosse preparado para receber o Messias, para a chegada de Jesus, para o Natal. Ele viria para encher o povo de uma expectativa que não seria frustrada, porque com Jesus o reino de Deus chega. Com Jesus as profecias do Antigo Testamento são cumpridas. Com Jesus o amor vence. Em um de seus comentários sobre esse texto, o pastor John Piper diz que aquilo que João Batista fez por Israel na sua época, o período do advento, esses 4 domingos, esse mês antes do Natal, pode fazer por nós também. Assim como João Batista deveria preparar o caminho do Senhor, nós também devemos nos preparar para relembrar e celebrar a chegada do nosso Salvador. E por isso, meus irmãos, a despeito de toda a correria, do estresse, das ansiedades que se põem sobre nós quando chega ao final do ano, não deixe que o Natal te pegue despreparado espiritualmente. Procure parar e refletir sobre a chegada do nosso Salvador. A alegria e o impacto do Natal serão muito maiores
se nós estivermos prontos, se nós estivermos preparados. E assim, eu quero finalizar essa reflexão trazendo rapidamente 4 maneiras práticas como nós podemos nos preparar para o Natal nesses dias que o antecedem. Primeira delas, medite sobre o fato de que precisamos de um Salvador. Antes de ser um deleite, uma alegria e uma boa notícia, o Natal também é uma acusação. Só é necessário um Salvador vir ao mundo porque existe algo errado. Porque nós somos pecadores e não conseguimos resolver a nossa própria situação. Só é necessário o Salvador vir ao mundo porque um dia nós decidimos pecar e nos rebelar contra aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. Só é necessário um Salvador vir ao mundo porque nós precisamos de alguém que nos restaure, que nos transforme, que nos tire das trevas, que brilhe sobre nós a sua luz, como nós cantamos hoje. Se você não precisa de um Salvador, você não precisa do Natal. O Natal não terá o seu efeito pretendido até que nós sintamos desesperadamente a necessidade de um Salvador. Por isso, aproveite esse tempo até o Natal e traga à sua memória a sua necessidade de um Salvador. Em segundo lugar, aproveite esse tempo também e realize um autoexame, uma autoavaliação. Assim como antes da Páscoa nós temos um período conhecido como Quaresma, antes do Natal nós também nos utilizamos do Advento, um período em que nós analisamos o nosso coração e preparamos morada para Jesus. Um período em que nós nos arrependemos de nossos pecados e somos gratos pela salvação que Deus nos trouxe. Esse é então um período de espera, de expectativa confiante e de sondagem da alma. Claro, irmãos, não há um mandamento bíblico para nós observarmos o Advento. Ele é opcional, é uma tradição que se desenvolveu ao longo da história da igreja como um tempo de preparação para o dia de Natal. Mas eu tenho certeza que se você observar esse período, você chegará ao Natal e verá o quanto você cresceu espiritualmente. O quanto isso tudo que você passou foi espiritualmente desafiador, agradável e benéfico para você. Em terceiro lugar, edifique uma antecipação. Procure trabalhar com a sua família, na sua casa, uma esperança, uma empolgação centradas em Deus. Em todo o mundo, os cristãos têm maneiras diferentes de celebrar o Advento e várias manifestações práticas. Alguns acendem velas a cada domingo, outros cantam hinos, alguns comem doces, outros distribuem presentes, alguns penduram guirlandas nas suas portas, nas suas casas. Muitos de nós fazemos todas essas coisas. O fato é que com o passar dos séculos, nós desenvolvemos muitas boas maneiras de se celebrar e de estender a celebração da vinda de Jesus além das 24 horas do dia 25 de dezembro. A vinda do Filho de Deus, meus irmãos, por nós e para a nossa salvação, é muito significativa para nós apreciarmos somente num dia. Então, procure formas visíveis de celebrar esse tempo. Principalmente se você tiver crianças em casa. É importante você observar que no texto que nós lemos, o autor elogia Zacarias e Isabel não pelas suas riquezas, não pelo seu poder ou por qualquer outra coisa desse tipo, mas pela sua santidade e justiça. As virtudes é que são elogiadas, porque são elas que permanecem depois que nós partimos.
Por isso, se você quer que o seu filho entenda o significado do Natal e se encha de boas expectativas nessa época, dê o seu exemplo. Comece por você. Se você estiver animado sobre Cristo, eles também estarão. Se você só torna o Natal emocionante com um monte de coisas materiais, como é que os seus filhos vão ter uma sede por Deus? Então, torne os esforços da sua imaginação, ou melhor, dobre os esforços da sua imaginação para tornar visível para as crianças a maravilha da chegada do Rei. E em quarto e último lugar, seja intenso nas Escrituras. A palavra de Deus é como um fogo que aquece o nosso coração. Ela cura as nossas feridas, ela traz luz para as noites escuras da nossa vida. Por isso, aproveite esse período para ler os textos, as passagens sobre as profecias a respeito da vinda de Jesus, os textos que narram o seu nascimento. Procure notar essas correlações que nós vimos hoje aqui, essas nuances, a correlação dos temas, dos termos, dos personagens, das histórias. A Bíblia é uma grande história narrada e você faz parte dessa grande história. Se possível, inclusive, memorize as principais passagens. Apaixone-se pela palavra de Deus, que é vida e que vai te trazer grande alegria. Meus irmãos, que o nosso coração se encha de expectativa e de deslumbramento por Deus nesse Natal. Que assim como nós vamos cantar agora, você possa ver a mão de Deus e ouvir a sua voz em cada detalhe, em cada momento da sua história, em cada episódio da sua vida, apontando para o nosso Salvador, Cristo Jesus, e lembrar-se a todo momento de que o amor venceu. Deus nos abençoe.